Fala galera, beleza? Professor Paulo, aulinha de geografia. Geografia aqui no Cultive, uma geografia muito delicinha. Todo mundo estudando para as provas, assistindo às aulas de geografia, assistindo às aulas de outras matérias, né? E aprendendo cada vez mais os conteúdos aqui do Cultive. E qual é o tema da aula de hoje, meus amigos? Hoje iremos falar de geografia física. O que é a geografia física? São assuntos, são conceitos voltados para a estrutura terrestre, para fenômenos físicos que acontecem na natureza, como hidrografia, geologia, geomorfologia, clima, escala, cartografia. Então tudo que envolve, né, esses fatores mais ambientais, mais voltado para a estrutura terrestre, é a geografia. Tema da aula de hoje: erosão e assoreamento. Você aí em casa já viu sobre esse tema, já aprendeu um pouco sobre esse tema, já sabe o que nós vamos falar? Se você provavelmente, tem quase certeza que sim, que já viu lá no colégio, mas só anotando aqui os pontos importantes. Essa vai ser uma aula bem rapidinha, uma aula prática. Eu vou dar alguns feedbacks, alguns pontinhos positivos, só para você tentar associar o conceito na hora da prova, né? E quando chegar a questão, você não ficar perdido e acertar a sua questão, fazer pontinho na prova e muito bem no Enem para escolher ir para aquela faculdade tanto que você almeja. Beleza? Vamos lá, sem mais enrolação, começaremos com erosão. O que é erosão, meus amigos? Vamos lá, pense comigo um pouco. Erosão, da onde vem a palavra erosão? Vem da palavra erodir, então é tirar, sair. Então, erosão é quando o solo perde um pouco de sua estrutura, a parte de cima do solo sai e forma, podemos dizer assim, alguns tipos de valetas, buracos no solo. Agora nós vamos falar quais são os tipos e o que é essa erosão que o prof está falando. Se você quiser marcar aí, então a erosão ela é um processo de desgaste. Vamos marcar aqui, a letrinha mais bonita está de volta. Processo de desgaste. Vamos ver aqui. Desgaste. Tá? Então, como que o solo desgasta? É perca de solo, é retirada de um solo para o lugar. Através do que? Do transporte e sedimentação do solo. Então, é sedimentação do solo. E transporte deste mesmo solo, certo? Então, não só do solo, dos subsolos, de rochas, fragmentos de rochas, que como efeito da ação de quem? Dos agentes erosivos. Então, são alguns fatores que promovem, né, a erosão, o transporte do solo. Então, há um exemplo aqui simples da erosão, temos aqui, por exemplo, uma montanha, temos aqui uma planície, a partir do momento que chove aqui, a corrida da água faz pedaços, né, estruturas rochosas, estruturas do solo, sedimentos. Com o movimento da água, esses sedimentos vêm caindo aqui embaixo. Então, vai saindo. Com o passar do tempo, com a correnteza, com a água passando aqui nesse solo, esse solo vai erodindo, vão fazendo valetas, né? Alguns buracos, e esse sedimento que estava aqui uma hora depois é depositado em outro lugar. Não é só por meio da água, mas também por meio do vento, por meio da ação do homem, por diversos fatores que estão inseridos na dinâmica terrestre, fazem com que aconteça a erosão. Correto? Todo mundo aí acompanhando a nossa aulinha? Desliga o celularzinho, presta atenção aqui no prof, que a aula hoje está bem legal. Intemperismo, pessoal. O intemperismo é o responsável pela erosão. Então, o intemperismo é o processo
né, ou conjunto de processos, podem ser processos de origem física, química ou biológico, que vão provocar o desgaste desses solos e rochas, formando a erosão. Então, o intemperismo é o processo, né, que faz com que o solo ou rocha seja erodido. Esse processo pode ter característica química, física ou biológica. Então, vou colocar aqui conjunto de processos que provocam o desgaste dos solos e rochas. Esses processos podem ter origem química, pode ser químico, pode ser físico ou biológico. Né? No decorrer dessa aula, falaremos um pouco de cada processo, como que é o físico, químico e o biológico também. São esses processos que partem por meio do intemperismo, que é a ação que promove a erosão do solo, esses processos ali no solo. Bom, meus amigos, então agora falaremos um pouco dos tipos de erosão, como acontece, como ocorre a erosão dos solos. Belezinha, prestando atenção, então vamos lá. A erosão ela pode ser geológica, então podemos colocar aqui erosão geológica. Erosão E o que é geológico? De onde vem a palavra geológica? Já tivemos uma aulinha aí de geologia, né? Então, geologia vem da palavra rocha, né? Então, a erosão geológica é aquela que vai envolver, né, um processo erosivo a partir de alguma estrutura geológica, de rochas ou de solo. Esse processo geológico, né, erosão geológica, ele é um processo lento, então pode marcar aí, processo lento, marque aí no seu caderno. E gradativo, então não é uma erosão que sai tudo daqui, acontece uma chuva, não, é algo que com o decorrer do tempo vai acontecendo. Então é lento e graduativo, ou gradativo, né? Gradativo. Bom, essa erosão geológica é aquela que acontece com um tempo mais... podemos dizer assim, com uma demora maior de tempo, pode levar milhares, milhões de anos para acontecer. Um exemplo dessa erosão é quando, por exemplo, tem uma parede rochosa, né? Pode ser uma falésia, depois olhem a aula de falésias. Podemos ter uma parede geológica, uma rocha aqui, e do outro lado o mar. Então a onda do mar vai bater nessa rocha. Por meio desse impacto da onda no mar, o que acontece com o passar do tempo? A água vai provocando ações aqui na rocha que fazem com que ela se... faz com que a rocha seja erodida. Então, com o passar de alguns milhares de milhões de anos, essa rocha vai ter uma outra formação. Podem ser criadas fendas nessas rochas, podem ser criadas cavernas por meio da erosão. Esse tipo de erosão podemos chamar de erosão geológica, é uma erosão mais graduativa. Maravilha, beleza, acompanhando aqui a nossa aulinha? Um outro tipo de erosão que temos aqui, podemos falar, é a erosão laminar. Marquem no seu caderno, erosão laminar. E qual é o tipo da erosão laminar? A laminar é o tipo, podemos dizer assim, menos grave, é o tipo mais simples, é o tipo mais... uma erosão menos nociva para o meio ambiente, menos que causa impactos ao meio ambiente, toda a convivência do ser humano terrestre. Então, a erosão laminar, ela é a retirada, podem marcar aí, meus amigos, retirada
da camada superficial de sedimentos. Então aquela primeira chuva, aquela chuva que é fraquinha, né, que dá uma chuvinha, sai um pouco de solo e fica aquele risco, né, na estrutura terrestre básico, pequeno. Desculpa, pessoal, podemos chamar de erosão laminar, que é o tipo mais raso, uma erosão assim não tão abrupta, não tão profunda e não tão grave. Então, chama-se erosão laminar. Um pouco mais a fundo que a erosão laminar, que daí são valetas um pouco maior, aquelas valetas que a gente pode olhar no solo depois de uma chuva forte, moderada para forte, que chove rápido, podemos chamar de ravinas. Então, vou marcar aqui, se você quiser anotar, são as ravinas, que é um tipo de erosão. Vou marcar aqui como danificações mais severas. Danificações ao solo. Marquem aí no seu caderno. Danificações ao solo um pouco mais severa que a erosão laminar. Então aquela chuva rápida que dá, ou um vento muito forte que faz com que o solo saia do lugar e forme-se aquelas valetas, ou danificações no solo um pouco mais grave que a laminar, chamam-se de ravinas. E qual é o tipo mais grave, ou o tipo mais profundo de erosão? Essa sim pode causar muito problema, muito dano ao homem, ao meio ambiente, à sociedade como um todo. Eu tenho certeza que o seu professor de geografia já falou para você ali no colégio. O tipo mais grave de erosão, mais densa, mais abrupta, que vai tirar muito solo, que vai fazer aquelas grandes fendas, tanto nas áreas rurais, até mesmo em áreas urbanas, depois de uma chuva, de uma churrada, de um forte vendaval, de um furacão, de uma ação humana, de um deslizamento, podemos chamar de vossorocas. Então pode marcar aí o nominho bonitinho, vossorocas. O nome é bonitinho, mas a erosão não é. É um problema ambiental que deve ser controlado e tratado. Pode destruir plantações, pode destruir casas, áreas de lazer. Então a vossoroca é um problema grave ambiental. O que é a definição da vossoroca? É uma erosão profunda, meus amigos. Então é algo fundo, aquela erosão, aquele buraco enorme que nós olhamos ali na Terra, vemos aquele grande valeta que não tem como interagir ou a gente mexer, precisa fazer grandes procedimentos para que aquele solo seja recuperado. Então a erosão ela é profunda. Se chama vossoroca. Essa erosão é tão profunda que muitas das vezes podem até atingir o lençol freático. Marcar aqui que ela pode atingir o lençol freático. Né? Todo mundo sabe que é o lençol freático. É onde está a reserva de água. Temos água no solo, depois aquela camada de terra. Então, essa erosão é tão profunda que algumas vezes pode atingir até o lençol freático. Relembrando aqui, 3 tipos de erosões básicas. Laminar, a erosão menos grave, menos profunda, aquela mais superficial. Ravina, uma erosão intermediária, que daí já começa a aparecer alguns tipos de problema. E a mais preocupante e o principal tipo de erosão que pode causar muitos danos ao meio ambiente, e ela é resultado de algumas ações, tanto ambientais, mas principalmente de ações antrópicas, de ações com o homem e com o meio, são as vossorocas. Beleza? Que são o tipo de erosão mais grave, aquele buraco que pode até atingir o lençol freático.
Bom, pessoal, falamos dos três tipos, né? A mais superficial, a média e a mais profunda. Falaremos agora de como acontece essa erosão, quais são os tipos de erosão do solo, de erosão da superfície terrestre. Bom, já falamos do tipo geológico, agora falaremos da erosão pluvial. Pessoal, antes de eu falar aqui da erosão pluvial, vou mostrar para vocês aqui como é que é a erosão, como é que é esse processo erosivo. Tá todo mundo vendo aqui na telinha o desenho, consegue observar aqui. Então vamos dizer assim, aqui temos um solo, certo? Aqui temos água, né? Um rio, um lago, alguma coisa. A partir do momento que ocorre o que? Chuva ou ação do vento aqui nesse solo, o solo que estava aqui no topo de morro começa a se desgastar e os sedimentos daqui começam a se deslocar e vir para as áreas mais baixas, né? Para as áreas de fundo de vale, para as áreas de rio. Então solos aqui são transportados para a área mais baixa, né? Para os vales, para as beiradas dos rios, para os rios, causando até alguns problemas que falaremos logo. Então entra aqui sedimento e vai entrando aqui, ó, na sedimentação, vai saindo de cima e para baixo. Um dos agravantes da erosão que faz com que se eroda mais é a retirada da vegetação, né? Na beirada de rios ou em topos de morro. A vegetação, se tivesse árvores aqui, essas árvores protegeriam mais o solo. Então, acontece uma chuva, alguma coisa, não perderia tanto solo assim. Agora, se houver a retirada, perdemos todo esse solo, com certeza essa área vai ser mais erosiva, vai ser mais erosão pela retirada das árvores. Então, a erosão é a tirada de solo por meio, né, escoamento do sedimento do solo de uma área mais alta para uma área mais baixa. Desculpa, pessoal, o prof está meio gripado ainda. Voltaremos aqui falar aos tipos de erosão. Então você já entendeu o que é erosão aí de casa? Lá de cima vem a erosão até embaixo por meio de alguma ação que fez com que o solo descesse de uma área para outra, fazendo aquela valetinha ali no meio do solo. Então falaremos agora de erosão pluvial. Erosão pluvial, que é a erosão a pluvial, o nome já diz, vem da onde é água. Então a erosão pluvial é causada pela água das chuvas, é o tipo mais comum de erosão que nós podemos encontrar. Causadas pela água das chuvas. Podem marcar aí. Das chuvas. Dependendo da intensidade da chuva, vai ser o tipo de erosão. Uma menor intensidade, ela vai trazer apenas a lavagem do solo. Em maiores proporções, ela pode ocasionar erosões mais profundas. Quando o solo é mais limpo, não tem vegetação, essa erosão vai ser mais grave, vai ter um tipo pior, né? Vai ser mais grave do que se o solo fosse coberto por vegetação. Certo? Então a erosão pluvial por meio da água da chuva. Um outro tipo de erosão, se a pluvial é por água da chuva, tem a fluvial, também vem de água. E qual é o tipo de erosão fluvial? Nossa, marquei errado aqui, pessoal. Olha que legal. Erosão fluvial. É ocasionada pelas águas do rio, pelas águas dos rios. Certo? Então, por exemplo, naquele movimento do rio,
ele pode trazer nas suas margens, pode fazer a retirada, desculpa pessoal, de sedimentos de uma área para outra. E se essas áreas não forem preservadas, não terem preservação, essa erosão pode ser muito mais grave. Beleza? Então é a erosão feita por meio das águas dos rios. Pode fazer com que os vales dos rios fiquem mais profundos do que o seu entorno, né? Então, a água retirando aqui, esse sedimento vai ser depositado em um outro lugar que ficará consequentemente mais raso do que as áreas que perdem esses sedimentos. Beleza, meus amigos? Um outro tipo de erosão, que também está ligada, né, à água, é a erosão marinha. Marquem aí. Eu não vou escrever só erosão, vou colocar só erosão aqui. Marinha. Não é erosão, pessoal, feita pela marinha lá do exército. Não tem nada a ver, né? A erosão marinha é através por meio do desgaste das rochas litorâneas. Desgaste feito esse pelo mar, pela ação do mar. Aqui, lembra aquele tipo que eu falei de uma ação geológica, um batimento da onda na rocha, fazendo com que ela se desgaste? Esse tipo é uma erosão marinha. Esse tipo de erosão contribui para a formação de praias, paisagens costeiras, tá? E também para as falésias. Desculpa, pessoal, o prof está bem gripadinho. Então a marinha, só para vocês marcar aí, vou anotar aqui, ela é causada pelo desgaste de rochas e solos litorâneos. Belezinha? Então, o desgaste por meio da ação do mar, pela água do mar, faz com que ocorra a erosão marinha. Vou colocar aqui pelo mar, né? Pela água do mar, vou colocar aqui para vocês. Então, erosão é a retirada de solo por meio de algum agente. Pode ser esse natural, um agente geológico, ou um agente antrópico, que é a ação do homem, que falaremos daqui a pouquinho. Então, erosão fluvial, águas do rio, pluvial, águas da chuva, marinha, água do mar. Pode aparecer alguma provinha sua e você já vai saber o que nós estamos falando. Iremos falar agora da erosão eólica. A erosão eólica é feita por meio da ação do quem? Eólico vem do que? Energia eólica. Qual tipo de energia? Qual é causada? Pela ação dos ventos. Então, vou colocar aqui ação dos ventos no solo. Então, o vento ele vai provocar o intemperismo, né, a mudança da solo, e também ele vai trabalhar no transporte de solo de uma área para outras áreas, né? De uma área mais alta para uma área mais baixa, para uma outra área, e vai ocasionar em pontos de erosão. Erosão, um outro tipo que temos também. Então, a erosão eólica é feita por meio da ação do vento. Temos também a erosão glacial. Como é que é o tipo de erosão glacial? Ela ocorre com o congelamento dos solos e, consequentemente, a movimentação dos blocos. Quando esse solo congela, ele pode se mover e isso vai ser a erosão glacial. Então, também, quando a água é congelada, ela pode se dilatar, pode ocasionar mudança no solo, fazendo com que esse solo seja erodido, aconteça erosão e seja um processo de intemperismo no solo. Esse processo também causa transformação, né, da composição e disposição das rochas e dos solos. O processo esse que causa a transformação da composição é um processo químico.
processo que é, por exemplo, com a ação da água, que faz que, por exemplo, da ação eólica é um processo mais físico. E um processo da ação humana ou da ação de um tipo de vegetação na erosão é um processo biológico, correto? Marcou aí? Um outro tipo de erosão que podemos falar, que é um tipo bem comum, um tipo que faz com que possa ocorrer erosões graves, trazer até danos para a sociedade, para algum tipo de moradia, para um lugar específico de moradia, é a erosão gravitacional. Marquem aí porque é importante. Gravitacional. Qual é o tipo de erosão? Quando ocorre em localidades muito inclinadas. Então tem um topo de morro, é tirada a vegetação aqui, ou alguém constrói uma casa aqui, chove, a estrutura do solo é perdida e aqui a parte superficial do solo acaba caindo, acaba desmoronando ou acaba saindo desse solo. A gravidade fez com que esse solo saísse daqui. Então esse tipo de erosão é gravitacional, certo? Áreas muito íngremes que perdem solo e fazem aquela consequência, aquela erosão. A erosão pode ser causada por uma ação natural, chuva, mar, vento, gravidade, ou por uma ação humana ou ação antrópica. É muito importante você colocar aí também. A ação antrópica é muito mais agravante do que a ação natural no tipo de erosão. Então, implantações, onde são tiradas toda a vegetação para serem plantadas, com o passar do tempo, com a chuva, aquele processo vai ser erodido, aquele solo vai ser erodido. Por quê? Pela chuva, professor? Não. Ali já ia ter a chuva. O problema foi que a mata foi tirada, não teve um trabalho, um estudo para ver qual seria a melhor forma de plantar. Então, aquele solo foi erodido, teve a erosão e vai trazer problemas futuros. Construção em topo de morro, onde ocorre deslizamento e a formação também de grandes erosões, onde aquele solo erude, né, faz erosão, também é um problema grave que é uma consequência da ação humana. Principalmente em áreas de preservação permanente, como o topo de morro, ocorre muita erosão, porque é falta de estudos, né, para implantação de casas, ou a pessoa não tem uma condição digna de vida, não tem acesso a uma moradia, tem que procurar lugares, podemos dizer assim, lugares não apropriados, não adequados para moradia e sofrer problemas futuros devido à erosão, devido a fatores climáticos. Então, esse solo foi erodido, essa área foi erodida por uma ação do homem, ação antrópica. A retirada do solo pelo homem, ou o homem desbasta uma floresta, vai trazer erosão, também é uma ação antrópica. E quais são os impactos ocasionados pela erosão? A erosão ela atinge a sociedade, então ela pode atingir tanto na parte econômica quanto socialmente. Na parte econômica, uma plantação que seja erodida, ela pode perder valor, o homem não pode conseguir plantar ali no local esperado. Também socialmente, pode atingir uma sociedade, pode trazer uma perca de uma casa, que é perca monetária, e também, né, uma perca social, pode trazer grandes catástrofes aqui, dependendo do tipo da erosão. Bacias hidrográficas, com a erosão em áreas com a chegada desse material, dessa sedimentação em rios, por exemplo, pode ser suprida, né, a água, esse rio pode ser aterrado, ocasionando o assoreamento, que vamos falar daqui a pouco. Pode trazer, então, diversos problemas para a hidrografia. Uma hidrelétrica que seja acelerada pode trazer também problemas. A agricultura, como já dissemos, né, pode sofrer problema também, isso trazer transtornos na produção de alimentos. E na construção civil, como problemas habitacionais, desmoronamentos de casas por meio da erosão dos solos. Beleza, meus amigos? Estão entendendo um pouco desse assunto? Eu trouxe aqui pra gente alguns tipos de erosões na tela ali, nessa imagem bem bacana. Então aqui podemos mostrar o rio escavando um vale. Lembra lá da erosão? Qual que é a erosão feita pelo rio? Erosão
pluvial. Antes tínhamos o rio que ele anda, né, vai passando aqui pela natureza. Com o passar do tempo, esse rio vai cavando aqui a sua margem, né, e vai mudando o contorno, vai mudando o relevo. Temos aqui a erosão marítima, né, uma marinha, que é feita pela ação das ondas. Lembra quando eu falei? A onda vai batendo, batendo, batendo e desgastando a rocha aqui ao longo do tempo. Essa é a erosão marinha. Temos aqui o vento, onde antes tínhamos um fator, depois com o vento vai trazendo mais sedimentos, que é a erosão eólica. A erosão glacial, que faz com que o gelo mova as placas, né, e mude o terreno. E o deslizamento, que é a erosão gravitacional. Antes tínhamos um terreno aqui, depois da erosão esse terreno é perdido e cai para baixo. Claro que vai cair para baixo, né? Mas a perca de solo da área superior para a área inferior, e essa área aqui vai ser sedimentada. Correto, meus amigos? Anotando aí certinho tudo sobre erosão. E como que podemos evitar a erosão do solo? Quais são as ações responsáveis por fazermos, né, esse trabalho? Então, a primeira ação que o homem pode tomar em relação à erosão é evitar o desmatamento, é não retirar coberturas vegetais do solo. Não retirar coberturas vegetais de solos. Então, não tirar a vegetação, principalmente em áreas montanhosas, em topos de morros, porque são áreas propensas à erosão. Também o planejamento. Então, pessoal, planejar tipos de construção, de rodovias, prédios, túneis, hidrelétricas é fundamental para evitarmos a erosão. Monitorar, né, as mudanças que ocorrem no solo, principalmente em áreas de plantio, em áreas agricultáveis. E em áreas que já são devastadas, o homem deve tentar reflorestar, aumentar a massa, a quantidade florestal para prevenir as erosões que podem ocorrer e podem trazer muitos danos ao seu terreno, principalmente em regiões mais altas, em áreas de encostas. Beleza? Até marquei aqui em assoreamento, não é. Para concluirmos essa aula, falaremos um pouco do assoreamento. O que é o assoreamento, pessoal? Bom, na erosão, quando ocorre a erosão, é a retirada de sedimentos que sai de uma área e vai para outra. E para onde vai esse sedimento? Muitas das vezes, como a maioria das vezes, ele vai para o rio. Imagine vários tipos de erosão chegando no rio. O que pode acontecer no rio? Esse rio pode ser aterrado e ser assoreado, certo? Então ele é o processo de acúmulo de sedimentos nos rios. Então vamos marcar aqui. Acúmulo de sedimentos nos rios, nos lagos, né, que vai resultar num excesso de material ali no leito do rio, que vai dificultar a navegabilidade e também o aproveitamento, como a extração de água, a parte de hidrelétrica. Então, seria um rio aterramento. Pode ter muitas das vezes, em casos gravíssimos, casos extremos de assoreamento, é a questão de até matarmos o rio, esse rio deixar de existir, esse rio ser aterrado totalmente. E da onde que é a origem do assoreamento? Bom, originalmente, pessoal, esse é um processo natural, mas ele é intensificado, então ele ocorre muito mais com a ação humana. E qual que é o principal fato responsável pelo aterro ou pelo assoreamento dos rios? É a retirada da vegetação das margens do rio. Então,
a retirada de vegetação faz com que essas áreas fiquem mais propensas a se erodir e os sedimentos que uma hora estavam aqui, depois venham para dentro do rio, aterrando esse rio a médio e a longo prazo. Correto? Então, por isso que hoje, você pode até pesquisar aí pelo Código Florestal, as margens dos rios são áreas de APP. O que é APP? Áreas de preservação permanente. Então, beiradas de rios são áreas de APP, assim como topo de morros, definidas pelo Código Florestal Brasileiro. Então, aqui eu trouxe uma telinha, na telinha uma imagem para a gente ver. Bom, temos aqui a mata ciliar e aqui remoção da mata. Com o passar do tempo, vai chover, vai ter ação antrópica. O que tínhamos aqui vem para o rio e pode ver aqui no rio antes que era mais fundo, ele vai sendo aterrado. Então, com o passar do tempo, esse rio pode ser totalmente ou parcialmente aterrado. Aqui onde temos a mata, ele é mais protegido e ocorre muito menos erosão do que na outra margem, onde ele não é protegido, onde ele já foi retirado a sua mata. Então, são áreas que devem ser protegidas, são áreas fundamentais de preservação para que possamos manter um bem tão precioso que são os rios e principalmente a água, que é responsável pela nossa vida. Podemos observar aqui um rio onde não tem nenhuma mata de proteção ciliar, sendo praticamente todo assoreado ou ocorrendo o processo de assoreamento, quanto areia, quanto sedimento depositado por falta de proteção. Então esse rio pode ocorrer que ele venha, infelizmente, a acabar ou a morrer decorrente do processo de assoreamento, que é um processo muito grave. Tranquilo, meus amigos? Entenderam o que nós falamos sobre a nossa aula? Eu esqueci aqui de trazer o vídeo final, o slide final, aquele verdinho do cultivo, mas marquei cultivo para você. Certo, meus caros e nobres alunos? Entenderam um pouco da erosão, que é o processo de retirada de material de uma área para outra, trazendo que essa área seja erodida, com as valetas, esse sedimento que sai de um lugar vai parar no outro lugar, principalmente nos rios, trazendo assoreamento. As erosões têm muitas, pode ter diversas origens, pode ser origem natural, pode ter um processo químico envolvido, um processo biológico, um processo físico, e também um processo de origem humana ou de ação antrópica que faz com que intensifique esse processo de erosão e faz com que seja mais grave, ocasionando as vossorocas, que é o tipo mais grave de erosão. Pessoal, obrigado pela sua atenção, bons estudos para você. Se você já assistiu a esse vídeo, assista ao próximo, vai marcando o caderno, vai estudando, que você vai arrebentar no Enem. Beleza? Obrigado pela sua atenção, um forte abraço, geografia na cabeça, paz no coração e até a próxima aula. Até mais, tchauzinho!